Quinta-feira, 10 de março de 2016, uma excelente tarde para vocês. Seja muito bem-vindo ao TV O Jornal, primeira edição. E hoje a gente fala sobre a polêmica envolvendo os professores da rede municipal e a Secretaria de Educação de Votuporanga. O projeto previa mudanças para a classe, foi retirado de votação. Trazemos os novos números da microcefalia no Brasil. Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério da Saúde. Para evitar novos casos por conta do Zika vírus, é preciso se prevenir. Especialista tira as dúvidas sobre os repelentes. Qual o mais adequado para cada idade? A gente conta. Colégio Unifev premia alunos com a Bolsa de Estudo Mérito de Desempenho. E ainda os comentários esportivos, entre os assuntos, os jogadores do CAV que vão ficar de fora da próxima partida e a Libertadores da América. É a partir de agora no TV O Jornal que está no ar. Abrimos o jornal de hoje falando de uma polêmica que tem sido assunto aqui em Votuporanga. A alteração na lei referente ao trabalho dos professores da rede municipal de ensino. A medida tratava de diversos assuntos como a assiduidade e a forma como é feita a seleção de gestores. O projeto foi retirado de votação. Isso tudo depois do impasse que envolveu a comissão que representa a classe e a prefeitura. O projeto previa algumas mudanças na rotina dos professores. Abordava itens como horários de jornada de trabalho, pontuação por assiduidade para atribuição de aulas e processo seletivo para comissionados. Pontos que foram abordados de acordo com a prefeitura no dia 18 de dezembro do ano passado, antes de ser encaminhado para a Câmara Municipal. Na ata estão destacados os assuntos discutidos no dia da reunião e também a assinatura dos 10 profissionais que pertencem à comissão que representa os professores da rede municipal de ensino. O projeto, basicamente, ele tinha 3 pontos cruciais. Um era aumentar o HTPL, que é o tempo livre dos professores, para não estar no ambiente escolar, para estar nas suas casas, preparando aula, corrigindo provas, que era uma reivindicação antiga dos professores, então é um projeto muito importante. E também a assiduidade, nós, através da frequência dos professores nas escolas, esse professor teria uma pontuação melhor para poder escolher suas aulas. Isso significaria você evitar faltas desnecessárias. Nós não estávamos prejudicando os professores que faltassem, e sim valorizando aqueles que não faltam. E o terceiro, na valorização da escolha dos diretores, coordenadores, vice-diretores, que hoje nós fazemos por um processo seletivo independente, de uma forma totalmente por meritocracia. Quem tem condição, os diretores, aqueles capazes, no caso, professores da nossa rede municipal que se sentem aptos a prestar essa prova e passar nessa prova, e também com todo o trabalho prático de assumir. Então, nós queríamos que isso virasse política de Estado, e não mais o prefeito que assumisse, entrasse aqui e escolhesse por uma escolha apenas política, prefeito, vereador, como foi feito durante nossa gestão inteira, por mérito e não por escolha política. Durante a coletiva, o prefeito anunciou a retirada do projeto, segundo ele, atendendo uma decisão da própria comissão que não teria concordado com o teor da lei, mesmo sendo atendidas algumas solicitações feitas nos últimos dias, como não contar na assiduidade abonadas como casamento, internação e também falecimento de parentes. Foi um ato de solidariedade desses membros para poder, infelizmente, evitar e querer expor a secretaria, a administração como um todo, que eu lamento profundamente, já que era um projeto muito bom para a educação do nosso município. Projeto que poderia trazer grandes benefícios, porém, como a comissão representa todos os professores, nós estamos decididos, então, retirar o projeto e vamos continuar trabalhando para o bem da nossa cidade e da educação como um todo. Na Câmara, o projeto nem chegou a ser lido nas sessões. Ele passou apenas na avaliação das comissões internas. Serginho, presidente da Câmara, disse que também não compreendeu o manifesto dos últimos dias. Uma surpresa esse manifesto feito por eles. Então eu não entendi
foi muito bem colocado pelo prefeito. Será que isso foi por causa da situação da professora Nélia? Se eu fosse prefeito, a situação ia ser feita da mesma forma, porque eu acho que ninguém deve fazer o que foi feito por essa professora com as nossas crianças. Estão lá para educar, não para maltratar e machucar. Ele ressaltou ainda a possibilidade da formação de uma nova comissão, caso a maioria dos professores sintam-se prejudicados com a retirada do projeto. Talvez uma formação de uma nova comissão, uma comissão que pense em sim nos 400, aproximadamente 400 profissionais, não de uma comissão formada por 10 que talvez tenha algum interesse político, aí as eleições estão próximas, para poder tirar proveito dessa situação. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Votuporanga também está acompanhando o caso. Nós tivemos 2 reuniões com os professores, o que foi pedido o sindicato fez. Agora nós estamos esperando a posição dos professores para dar o segundo passo. E a Polícia Militar Ambiental de Votuporanga apreendeu mais de 25 quilos de peixes pescados de forma irregular em Cardoso. Josiano. Olá a todos, o flagrante aconteceu durante patrulhamento de rotina no Porto Militão, em Cardoso, na região conhecida como Bico do Junca, à margem da hidrelétrica de Água Vermelha. Os policiais faziam o patrulhamento rural quando avistaram os 3 pescadores moradores de Fernandópolis à margem do rio. E durante a fiscalização, os policiais encontraram o isopor, encontraram vários apetrechos usados na pesca e também as redes, 280 metros de redes, o que é proibido pela categoria dos pescadores. Eles são da categoria amador, isso então é ilegal. Os policiais também encontraram 25 quilos e 700 gramas de peixes de várias espécies. Todo esse material foi encaminhado à base da Polícia Ambiental de Votuporanga. Os pescadores foram autuados, cada um recebeu uma multa de R$ 1.214. E após a elaboração do boletim de ocorrência, os peixes foram todos encaminhados a uma entidade assistencial aqui de Votuporanga, a Casa Abrigo Irmãos de Emaús. Com imagens de Carlos Nunes, Josiano Garofolo para o TV O Jornal. E o Ministério da Saúde confirmou 745 casos de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso em 18 estados do país. O boletim com os números foi divulgado ontem. Por enquanto, 88 dos confirmados podem ter relação com o vírus Zika. Os dados são de outubro do ano passado a 5 de março deste ano. Nádia, além do Zika vírus, outras doenças também podem provocar a microcefalia, né? Realmente, sífilis e rubéola, que são doenças infecciosas, também podem causar a microcefalia. Mas, segundo o Ministério da Saúde, esses são casos bem raros. De novembro do ano passado até 5 de março desse ano, já foram registrados 157 mortes de crianças durante a gestação ou até mesmo depois do parto, com indícios de microcefalia ou alguma alteração no sistema nervoso central. Ainda junto com esses dados divulgados ontem, saíram as novas medidas da massa cefálica da criança, sendo de 31,9 centímetros para os meninos e 31,5 centímetros para as meninas. Em outubro de 2015, quando as investigações sobre os casos de microcefalia pelo Zika vírus começaram, essas medidas eram de 33 e depois 32 centímetros. Vale ressaltar também que esse protocolo segue todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde e ele só modifica no caso de crianças nascidas prematuras. Aí são adotados outros critérios. Com vocês no estúdio. Obrigado, Nádia. E para evitar novos casos, já que infelizmente ainda não temos uma vacina contra essas doenças todas transmitidas pelo Aedes aegypti, o jeito é apelar para os repelentes para afastar esse mosquito. Só que tem um probleminha. Aqui em Votuporanga mesmo, muita gente, principalmente as mães de bebês, não estão conseguindo encontrar o produto para comprar. Em tempos de epidemia de dengue, zika vírus e febre chikungunya, o uso de repelente tornou-se um item indispensável no nosso dia a dia. E quando falamos em crianças, os cuidados devem ser ainda maiores, mas há algumas restrições. De 6 meses até 2 anos, o ideal seria apenas uma vez ao dia a aplicação, porque o produto ele tem uma duração prolongada, então não necessita a mãe ficar passando a todo momento. De 2 anos a 7 anos, permite aplicar 2 vezes ao dia. E acima dos 7 anos, até 3 vezes ao dia pode ser aplicado. Algumas mães, como a Daiane, estão tendo dificuldades para comprar o produto indicado para as crianças. Ela tem utilizado o mosquiteiro
para evitar que o filho Matheus, de 3 meses, não seja picado pelo Aedes. Há quanto tempo você está procurando um repelente para comprar? Há mais ou menos uns 2 meses. E não acha de jeito nenhum? Não acho nenhuma farmácia daqui, nenhuma. Isso traz preocupação? Com certeza, que a gente se sente meio desprotegido, porque esse surto que está dando, essa epidemia que está dando em Votuporanga, a gente não sabe, né? Esta dona de farmácia confirma a falta do produto e diz que, pelo menos por enquanto, não há previsão de ter esse tipo de repelente nas prateleiras. Como o caso virou epidemia, né? Então não consegue mais comprar, nenhuma distribuidora, nem do próprio laboratório, não consigo mais comprar. Mas atenção, mamães que têm filhos recém-nascidos. O pediatra não recomenda o uso de repelentes nesses casos e explica os riscos que eles trazem e quais são as melhores alternativas na hora de proteger os bebês. Todo componente, todo produto químico, ele é muito suscetível a dar alergia ou então a fornecer risco de intoxicação às crianças. Por isso que é importante, mesmo que está na idade adequada para serem usados, eles têm que serem evitados a passar perto da boca, dos olhos, do nariz e principalmente das mãos, pois a criança leva a todo momento a mão na boca e isso aumenta a chance tanto de alergia quanto de contaminação. E chegou a hora da previsão do tempo com ela, Nádia Martins. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Luiz. As áreas de instabilidade que estão sobre o estado de São Paulo se intensificam nesta quinta-feira, aumentando o risco para temporais. A chuva vem com muitos raios e fortes rajadas de vento. Em São Paulo, teve temporal na tarde de ontem e a previsão para hoje é de nuvens carregadas que se espalham por toda a capital. Pode chover forte novamente. As temperaturas variam entre 23 e 30 graus. Em Rio Preto, também há previsão de chuva forte para hoje. O dia já amanheceu nublado por lá, à tarde o sol deve predominar, mas a previsão é de tempo fechado. Os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 31 graus. Aqui em Votuporanga, a chuva que era para ter caído ontem à tarde demorou um pouquinho para chegar. Caiu à noite e se estendeu ao longo da madrugada. Hoje, pela manhã, o sol apareceu entre muitas nuvens e a previsão é de chuva para o restante do dia. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Até mais. E daqui a pouco mostramos um projeto desenvolvido pelo Colégio Unifev. Ele premia alunos que mais se destacaram no ano passado. Tem o nosso giro pela região e ainda o Uniesportes. Hoje tem comentário de Josiano Garofolo. Tem titular do CAB que vai ficar de fora da partida contra o time de Rio Claro. E também a derrota do Coringão e do Verdão na Libertadores. A gente volta em instantes. De volta, vamos ao giro pela nossa região. É com você, Poliane. Boa tarde. A Prefeitura de Rio Preto rompeu o contrato com a empresa que forneceu os brinquedos que foram instalados nas escolas do município. O motivo é que eles provocaram 2 acidentes e deixaram alunos gravemente feridos no último mês. Além de romper o contrato, a empresa ainda vai ter que pagar uma multa no valor de R$23 mil e retirar os brinquedos das escolinhas. Um jovem de 19 anos foi preso em Rio Preto por distribuir drogas a traficantes da cidade. Ele foi pego na noite de terça-feira durante uma patrulha de rotina do Grupo de Ações Especiais da Polícia, o CAEP. O jovem confessou o crime. Com ele foram pegos 2 tijolos de maconha, um facão e uma balança de precisão, que estavam escondidos no telhado da casa. No quarto dele havia 415 pedras de crack, 27 papelotes de cocaína e quase R$1.000 em dinheiro. O suspeito foi encaminhado ao centro de detenção provisória. Em Birigui, moradores protestaram contra o projeto de lei aprovado pela Câmara que prevê o reajuste salarial de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores em quase 40% para o próximo mandato. O projeto de lei foi vetado pelo Executivo e voltou a ser discutido na sessão desta semana. Manifestantes acompanharam a sessão do Legislativo com nariz de palhaço,
e colheram assinaturas contra o reajuste. Vereadores que votaram a favor do aumento já falam em mudar de opinião. Essas são as notícias da nossa região. Até mais. Obrigado, Poli. E o Colégio Unifev voltou a premiar com a Bolsa Estudo Mérito de Desempenho os alunos que mais se destacaram durante o ano passado. Ao todo, 20 estudantes da escola matriculados entre o segundo ano do ensino fundamental e a terceira série do ensino médio foram contemplados. O objetivo do Mérito do Desempenho é premiar os alunos que tiveram bom rendimento escolar durante o ano, oferecendo descontos na mensalidade entre 15% e 25%. Isso movimenta a escola, então eles estão todos preocupados em não deixar de fazer tarefa, não deixar de fazer os tarefões, não deixar de estudar para a prova. Então isso prima a qualidade, né? Porque eles querem realmente estudar muito. 20 alunos foram contemplados, entre elas a Marina Botelho, que é aluna do 7º ano. Marina, o que você achou de participar aí dessa bolsa de estudo, ter ganho essa bolsa de estudo? Para mim foi uma surpresa, porque eu pensei que esse ano não teria, só ano que vem. E todo mundo da minha família ficou muito feliz, porque há vários anos não tinha essa bolsa. A Marina Camargo, que é aluna do primeiro colegial do Colégio Unifev, também foi beneficiada. Marina, o que significa para você aí ter essa bolsa de estudo? Significa que eu vou continuar estudando cada vez mais, para nos próximos anos ganhar de novo, ou pelo menos tentar ter essa conquista novamente. Um incentivo e tanto. Com certeza, continuar estudando sempre agora. Para os pais, esse tipo de premiação é importante para a vida escolar dos filhos. Primeira coisa, a gente fica muito orgulhoso. A segunda coisa é a economia que a gente faz em razão desse desconto que os alunos que conseguem a bolsa ganham. E, principalmente, o que a gente fica mais feliz é a motivação que esse tipo de atitude da Unifev traz para todos os alunos. É um incentivo que realmente a gente fica muito grato ao colégio proporcionar, não só, como eu disse, na questão financeira, mas principalmente a oportunidade que eles dão, o incentivo que eles dão para o aluno estudar cada vez mais. Isso é o principal e é o mais importante. Mais do que premiar os alunos, o Colégio Unifev tem como foco principal a qualidade do ensino. Tanto a qualidade do ensino como a qualidade na disciplina. É difícil? É. Porque tudo é muito difícil, né? Mas nós estamos aqui para isso. E agora um convite, começa domingo agora aqui em Votuporanga, a temporada 2016 do Circuito Cultural Paulista. Quem abre o evento é o espetáculo Anjos, da Companhia Cênica Nau de Ícaros. A peça infantil promete atrair a criançada com acrobacias. O espetáculo será no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, às 8h30 da noite. Então já coloque aí na sua agenda, domingo, às 8h30 da noite, lá no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. A peça tem classificação livre e os ingressos devem ser retirados de graça com 1 hora de antecedência lá no Centro de Convenções. Muito bem, momento esportivo aqui no TV O Jornal, primeira edição, então vamos falar com ele. Hoje está de volta o Josiano, ontem folga, né? Descansou, né? Boa tarde para você. Boa tarde. Tudo certo? Tudo beleza. Descansou? Descansei sim, a gente trabalhou ali, fez a cobertura do jogo da derrota da Votuporanguense contra o Guarani, aí ontem uma folguinha para restabelecer, né? E por falar, né, lógico, vamos começar falando aí do nosso Clube Atlético Votuporanguense. A situação está complicada lá para o técnico Fael, né? Lesões para todo lado também, com a grande quantidade aí de jogos, né? Não é para menos. Exatamente, Luiz. A Votuporanguense está com essa rotina aí, jogando de meio de semana, jogando de final de semana, e alguns jogadores já começaram a sentir aí essa carga aí e estão com lesões musculares. São 3 atletas que atualmente estão entregues ao departamento médico. O zagueiro e lateral direito Marcelo Bispo e os atacantes o André Luiz e o Carlos Júnior, o Faísca. Começar falando do Bispo, ele sentiu uma lesão durante um chute, fez um movimento de chute na partida de sábado contra o Taubaté e aí saiu do jogo e como o Votuporanguense não retornou, né, para a cidade após a partida, foi para Campinas enfrentar o Guarani, hoje ele fará os exames ali para saber o grau dessa lesão. Ele sente dor, né, na perna, no movimento do chute, e hoje ele vai fazer esse exame, que aí
o pessoal vai avaliar corretamente qual será o tratamento. Então não sabe ainda se ele vai estar em condições de enfrentar a equipe do Velo Clube no sábado, provavelmente não. Outro jogador, mas que está numa situação um pouco melhor, é o André Luiz. Ele saiu do time na goleada contra o Rio Branco na Arena Plínio Marim, goleada por 4-1. Ele sentiu o músculo também e foi feito o exame, e o exame não constatou lesão. A boa notícia é essa, não constatou lesão, só que constatou uma fadiga, um estresse no músculo muito grande. Então, segundo o fisioterapeuta do CAV, o Danilo Lima, hoje ele já deve iniciar um trabalho de transição, né? Ele vai fazer uma atividade com o restante do grupo, mas um pouquinho separado, específico com o preparador físico. Ele já volta a treinar no gramado, mas específico com o preparador físico Caio Luz. Aí vai depender da comissão técnica e da vontade do próprio jogador de jogar aí contra o Velo Clube. Pela vontade do fisioterapeuta Danilo Lima, por enquanto que não, que ele ainda dê mais um tempinho, até porque ele perdeu vários dias de treino, né, com essa lesão aí, então não está em 100% de condição física ainda não, e o André Luiz. E a situação mais grave mesmo é a do Carlos Júnior, o Faísca. Ele se lesionou no primeiro tempo do jogo contra o Monte Azul, foi uma lesão, segundo o fisioterapeuta, até certo ponto grave, e a princípio poderia ficar até 60 dias longe dos gramados aí, e o campeonato da Série A2 está terminando já, a gente está na metade final, ele não retornaria a tempo para disputar os jogos do campeonato. Está sendo feito um tratamento plasma rico em plaquetas, o PRP, é um tratamento bem moderno aí que pode adiantar isso, esses 60 dias em até 20 dias, ele já está fazendo esse tipo de tratamento há algum tempo já, e vai ser avaliado novamente para ver quanto tempo mais vai ficar em recuperação. Pode ser que ele volte ainda nos jogos finais aí da Votuporanguense e ajude o time, né? O Carlos Júnior Faísca é um jogador de velocidade, de bastante qualidade. O técnico Fael Júnior voltou hoje aos treinos, teve uma atividade ontem de manhã, mas foi apenas com jogadores que não atuaram. Hoje teve um treinamento também, e aí a gente fica na expectativa aí de como que ele vai montar esse time, se ele vai esperar um pouquinho mais o departamento médico ou não para a escalação do jogo de sábado às 3 da tarde, muito importante, contra o Velo Clube da cidade de Rio Claro, jogo que acontece na Arena Plínio Marim, Luiz. Bom, aí você falou, né? Falamos sobre o CAV, você comentou aí sobre os lesionados. Só que ontem também tivemos partidas aí pela Série A2, né? Do CAV e do Guarani foi na terça-feira o jogo e ontem também tivemos, né? E aí os resultados? Exatamente, resultados que fizeram com que a Votuporanguense permanecesse na 12ª colocação. Iniciou a rodada em 11º, poderia ter ido a 9º se vencesse o Guarani, se empatasse também ficaria um pouquinho melhor, mas com a derrota foi a 12ª colocação. Passar aqui todos os resultados que já tem dessa rodada que termina hoje, tem apenas um jogo ainda para ser realizado. A Portuguesa fez 3-2 na equipe do Independente, Guarani fez 1-0 na Votuporanguense. O Monte Azul, agora os jogos de ontem, o Monte Azul fez 2-1 no Batatais, o Santo André perdeu em casa 2-1 para a equipe do Penapolense brigando contra o rebaixamento. O Bragantino fez 3-1, venceu, está muito bem no Campeonato Bragantino, 3-1 na União Agrícola Barbarense. O Rio Branco empatou em casa com Marília, 1-1. O Paulista de Jundiaí perdeu para o adversário do CAV da próxima rodada, o Velo Clube. Então o Velo Clube vem de uma vitória fora de casa. Paulista 1, Velo Clube 2. E o Atlético Sorocaba perdeu por 1-0 para o Taubaté. Fechando aí, o Mirassol, time da nossa região, está muito bem no campeonato. Venceu o todo-poderoso São Caetano por 2-0. Olha só como é que está o Mirassol muito bem no campeonato, Luiz. E eu vou passar aqui rapidamente como é que está a classificação nesse momento do Campeonato Paulista da Série A2. Só informação, o jogo de hoje, 20h30 da noite, é entre o Barretos e o Juventus, o jogo que fecha essa rodada aí. O líder é o Bragantino com 25 pontos, o Mirassol em segundo com 24, depois São Caetano, Velo Clube, União Barbarense, Batatais, Taubaté e fechando aí os 8 que se classificam para a próxima fase,
a Portuguesa com 19 pontos. A Votuporanguense aparece na 12ª colocação com 14 pontos. E daí tem os 6 que nesse momento aqui seriam os rebaixados para a Série 3. O Monte Azul com 12 pontos, Penapolense com 11, Independente, Marília, Rio Branco e Atlético Sorocaba, que é o lanterninha da competição, com 8 pontos ganhos. Isso aí, então vamos da Série A2 do Paulista para a Libertadores. O teu Verdão, perdeu junto com o Coringão. Exatamente, não foi uma noite muito legal para os paulistas aí na Libertadores. E o Palmeiras perdeu em casa, jogando lá na Arena contra o Nacional do Uruguai. O time perdeu por 2-1, tomou 2 gols em vacilo ali do setor defensivo. E depois o Gabriel Jesus ainda descontou para o Palmeiras. E no segundo tempo não teve jogo. Arbitragem muito ruim, não deixava a bola correr. Os jogadores do Nacional do Uruguai fazendo uma cera danada. E o árbitro não puniu ninguém com cartão amarelo por conta disso. E o Palmeiras foi derrotado. Torcida pegando no pé, muito no pé do técnico Marcelo Oliveira. E aí não teve como. Após a partida, ele foi demitido do Palmeiras. O Palmeiras que está quase acertando, o nome que aparece mais quente aí para assumir o Palmeiras é o técnico Cuca. Isso deve ser anunciado em breve, porque o Palmeiras está no meio de competições, tem o Paulistão, tem a própria Libertadores, tem que ser definido em breve o nome do novo treinador. No outro paulista da rodada aí, o Corinthians. O Corinthians foi ao estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, e perdeu para o Cerro Porteño. O placar ficou 3-2, Luiz. O Corinthians teve 2 jogadores expulsos, jogou boa parte do segundo tempo com 9 em campo e tomou a virada. Estava vencendo o Cerro Porteño, tomou a virada, o Cerro fez 3-1, o Corinthians ainda descontou, mas não deu para empatar não. Tá um pouquinho complicado aí, foi um pouquinho complicado essa quarta-feira dos paulistas na Libertadores. Luiz, são essas as notícias de hoje. Torcer para uma melhora aí do meu Palmeiras, né? Opa, vai melhorar sim. Só ter fé e acreditar. Amanhã vem? Amanhã sim. Então tá, uma ótima tarde para você, Josiano. Para você também e para todo mundo. Até amanhã. E a gente fica por aqui, uma ótima tarde e até mais.